Fui para aula de desenho ontem. A provocação foi muito sobre o vazio. A, a existência do vazio na arte. Sinto que na música ou na fala, no geral, no discurso, os momentos de silêncio, de respiro, são muito importantes também. Se a gente tem, né? Imagina, tipo, se não tivesse um espaço, não. I have a dream. Blá, 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 blá. Então, assim, esses espaços de silêncio, eles tornam a mensagem mais poderosa, eles tornam a mensagem mais interessante, né? Você fica perguntando, qual que é o sonho que esse cara tem? E não, tipo, eu tenho o sonho de fazer lá. Mas fala, tá. Na comédia, né? O timing, o silêncio, é tudo. Nesse sentido, né? Das pausas entre as palavras. E na música, no cinema, a gente tem momentos de respiro no sentido de cenas onde o personagem meio que não tá fazendo nada, sabe? Mas que são muito importantes pra trama. O professor deu o exemplo da viagem de Chihiro, naquela cena que ela tá no trem com o No Face lá. Então ali, né, a série, o filme tá lá acontecendo mil coisas e de repente tem uma cena de 2, 3 minutos, praticamente sem fala, onde é um respiro mesmo, um respiro pra Chihiro, é um respiro pra gente que tá assistindo, é um momento da gente, tipo, caramba, olha quanta coisa que aconteceu, espero que ela se resolva e tal. Enfim, outros exemplos na arquitetura seria o vão do MASP, o vão livre do MUBI também, e diversas praças, corredores, caminhos, que, que são esses vazios. E aí eu escrevi algumas coisas. Sem o espaço entre as coisas não teríamos limites. Então, tipo assim, eu termino e o espaço começa. Se não tivesse espaço, eu ocuparia tudo. Se não tivesse espaço entre essa parede e essa parede, eu não estaria aqui, essa não seria minha casa. Então vamos pensar assim, um cubo que é 100% sólido, uma caixinha, um cubo que é sólido. Vamos supor que ele é feito de plástico. Vamos deixar esses gatinhos brincando aqui atrás, né? Ô Ciro, volta aí, meu. Volta, Ciro, tava tão fofo. Eles nunca fazem o que a gente quer. Então, um cubo que é 100% sólido, feito de plástico, ele é de plástico. Aí você vai, eu vou abrir um buraco aqui, eu vou cavucar, eu vou quebrar ele no meio, você vai encontrar o quê? Plástico. Agora, vamos pensar que um cubo que não é 100% sólido, ele é um cubo, mas o volume interno dele tá vazio. Cabe coisa nele. Eu posso colocar qualquer coisa nele. Então, se ele é feito de plástico, eu posso pôr água dentro dele. Eu posso pôr cristais dentro dele. Eu posso pôr plantas, folhas. Eu posso pôr que couber. Que couber naquele espaço. Então, assim, no fundo, qual dos cubos é o mais vazio? O cubo que já tá cheio, não cabe mais nada? Ou o cubo que tem espaço para caber qualquer coisa? Fica aí esse questionamento. E aí ele perguntou também sobre nossa mente, né? Sobre os espaços que a gente tem nos nossos caminhos neurais, os espaços de criação, os espaços
de evolução. E aí ele falou também pra gente anotar algumas coisas que nos lembram, que fazem nos lembrar do vazio. Eu escrevi do Yin Yang, que eu acho que ele é muito sobre esse cheio, vazio, vazio, cheio, cheio, vazio. Artistas tipo Rothko, eu não sei, ou sei lá, um Mondrian, esses artistas que fazem tipo um quadrado preto no fundo branco, aí depois faz um quadrado azul no fundo vermelho. Sinto que eles me comunicam bastante essa ideia de cheio e vazio, esse minimalismo assim, né, das formas e cores. E na natureza seria talvez um grande descampado, assim, um gramadão, comparado com a área de floresta, ele seria um vazio na natureza. Mas será que existe vazio na natureza? Ou será que é só uma questão de perspectiva? Porque, por exemplo, eu aqui vendo do meu olhar de humano, um gramadão grandão é uma área de respiro. Agora, se eu abaixar e botar meu olhar ali, bem na grama, assim, ó, grama aqui. A lascar. Não precisa morder isso. Então eu vou ver vários bichinhos, várias formiguinhas, lesminhas, tal. 1000 coisas acontecendo. E vai, aquela graminha minúscula que tava só no meu pé, de repente ela é um universo inteiro, onde tem 1000 coisas acontecendo, tantas quantas na própria floresta, com os animais maiores. E aí, se eu fosse maior ainda? Né? O que seria a minha percepção de vazio e cheio? Né? E os micróbios, e os átomos, e a física quântica, e os nanoparticules, quarks. Qual que é o nome daquilo? Quarks. Acho que é isso. Enfim. Aí eu desenhei isso aqui, ó. Esse aqui, se eu tô num fundo branco, esse cubo aqui é o cheio, né? Eu tô preenchendo ele. Mas esse aqui seria, tipo, aquele seria o cubo de plástico que é 100% sólido. E esse aqui é o cubo de plástico com vazio dentro, que cabe um monte de coisa dentro. E se torna mais preenchido. Mais preenchido? Não. Mais cheio de informação, mais cheio de detalhe. E quando a gente compara um com o outro assim de longe, qual que é o cheio? Qual que é o vazio? Mas essa ideia aqui também fala de vazio, mas na verdade eu estava desenhando sobre o desejo e a ideia de que todo desejo vem de uma falta. E eu queria fazer um personagem que ele fosse chuva, ele fosse a chuva, com uma falta dentro dele, assim, com um buraco, que fosse o sol. Então, essa falta nele faz ele desejar aquilo que ele não tem. Se ele é chuva, ele quer o sol. Então, falava disso, falava do desejo. E aí eu comecei a fazer ele em formato de gota. São alguns exercícios de ontem onde eu explorei essa forma de gota e como encaixar esse personagem. Eu já tinha feito alguns outros. Esse aqui tá mais gota, né? Esses outros não tanto. E aí o que era pra ser nuvem ficou parecendo cabelo. E eu já nem sei mais. Aí, no final da aula, eu desenhei isso aqui, que ficou bem esquisito. Não gostei dessa versão, talvez trabalhando ela melhor. Mas tipo assim, seria o mar, uma nuvem de chuva, esse ser gota aparecendo e abrindo esse buraco dentro dele, ou tentando acessar o sol. Mas eu não sei o que eu achei. E a textura aqui atrás ficou cagada.
Ficou tudo bem estranho. Ó, compreensão de que o espaço se dá, sobretudo, com relação às distâncias que percebemos entre as coisas e nós. Vale dizer que, se não fôssemos capazes de avaliar o vazio que nos separa dos objetos, seja por meio da visão, do tato, da audição, não poderíamos ter nenhuma ideia do espaço. Se a gente não fosse capaz se a gente não fosse capaz de usar os nossos sentidos para avaliar o espaço, a gente não teria nenhuma noção do espaço. Então vamos supor que eu, sei lá, como não tem como não ter tato nenhum, me dei uma sensação de que seria um grande vazio, assim. Vamos supor que eu não posso me mexer, eu não tô ouvindo, eu não tô vendo. Eu tô amarrada. Eu vou saber se o espaço que eu tô é grande, se é pequeno, se tem alguma coisa do meu lado? Não vou saber. Sinto que é uma questão de equilíbrio, de alguma forma. Não equilíbrio no sentido de tem que ter a mesma quantidade de vazio e de cheio. Equilíbrio yin yang. Não. Mas, de alguma forma, tem que ter os dois. Porque se a gente tem só vazio, tipo, vou pegar uma folha em branco aqui, ó. Isso aqui é minha obra de arte, o vazio. Tipo assim, eu acho que o vazio, assim como na arquitetura, a falta de funcionalidade daquele espaço permite que você coloque qualquer uma, a falta de informação permite que eu coloque qualquer uma. É a folha em branco. Agora, se eu pintar essa folha inteira de preto, não tem uma folha pintada inteira de preto aqui. Não tem. Mas se eu pegasse, se eu pegar uma caneta e fizer pintar ela inteira de preto, a ponto de não deixar nem mais um ponto branco, ela tá cheia ou ela tá vazia? Ela tá vazia. Porque eu só mudei o papel preto pro papel branco, mas a falta de informação e a falta de valor a ser julgado, a ser observado, é vazia. Mais parecido com esse outro que eu mostrei, que ficou todo cagado da aula passada, que eu tentei fazer isso. Tentei fazer com que o meu personagem fosse o vazio. O não colorido, não pintado. Então, a percepção visual da parada seria de que ele é o vazio dentro do cheio. Mas, na verdade, não é isso mesmo que ele é. Porque ele é o fundo que não foi colorido. Mas, ao mesmo tempo, ele tem destaque. Porque ele tá cercado de cheio. Então, é isso. Na vida, a gente é sólido, preenchido por vazio. E aqui eu tenho vazio preenchido de sólido. E é isso. Não sei, eu claramente não sei o que dizer. Tô pensando bastante em como unir o que eu tô sentindo com a arte, os símbolos que eu tô visitando essa semana. Ontem eu usei o meu livro dos símbolos para pesquisar um pouco mais sobre o vazio, conforme o exercício, né, de segunda-feira. O Alasca é muito fofo.
E não achei, assim, o vazio dentro do livro, mas eu achei o zero, o silêncio. E eu acho que eu consigo encontrar espaço também. Então é bem interessante. Se pensar o zero, ele é um número de possibilidades, né? Ele é a energia feminina fecundadora de tudo. Ele pode ser nada, mas ele é ele que representa também os números gigantes, né? Quando ele tá do lado direito. Então o zero tem muita potência e o vazio dentro do zero. Nossa, ficou feio isso aqui, né? Mas você entendeu. Zero. E aí ele tem um pontinho no meio. Que esse vazio dentro do vazio é que é o ponto. Porque, né, se o zero fosse cheio, se o zero não tivesse um buraco no meio, ele não representaria exatamente a mesma coisa que ele representa. Que é quase como se fosse aquele ovo cósmico dividido no meio, né? Um óvulo, um receptáculo de alguma forma. E o silêncio tinha uma passagem bem bonita falando sobre como o silêncio ele é divino no sentido de que Deus e tudo que existe além vai muito além das palavras que a gente tem, do que as nossas mãos podem desenhar, do que nossos instrumentos podem produzir. Então talvez o silêncio seja quando a gente chega mais próximo da divindade. Sempre falta algo. Vazio. Falta. Falta no outro ou falta em mim? Será que a gente tem que aprender a viver com a falta? E será que tem como a gente preencher ela de alguma coisa? Será que a gente tem que ser que nem um queijo, cheio de buraco, e de bem com a vida, assim, sendo adorado, sendo valorizado por ter um monte de buraco? Tem aquele livrinho infantil, né, que ficou famoso um tempo atrás, da parte que falta, que é uma bolinha assim, tem um buraquinho, tuque tuque. Deixa eu dar uma olhada nesse livro, quem sabe ele me ajude a ter algum senso de completude. Mais sobre o vazio na arte, né? Tem um vídeo, inclusive, genial que eu encontrei, que chama O Vazio na Arte, de uma artista que chama Reply. Seria tipo replay em inglês, só que é com I no final. E é uma brisa insana, muito, muito brabo, sobre todo esse paradoxo que é o vazio. E ela vai desenhando e falando ao mesmo tempo. Bom, o vazio. Falei sobre o vazio com a terapeuta também. E esse paradoxo do que é vazio é o desconhecido. Então, por exemplo, eu posso chamar de vazio a distância que tem entre eu e meu celular aqui agora. Esse é o vazio e eu e o celular somos a matéria, o cheio. Mas é vazio esse espaço? Porque até onde eu sei tem oxigênio, tem outros elementos aí no nosso ar, tem poluição, tem as próprias ondas de rádio e Wi-Fi passando aqui por mim.
tem o meu próprio campo eletromagnético e a minha energia ocupando um espaço. Então, só porque a gente não vê, é vazio? Não é. Quanto mais conhecimento, quanto mais a ciência avança, mais a gente conhece o que até então era o vazio. E a gente descobre que ele não é vazio. Então, o espaço entre os átomos até muito tempo era vazio. Hoje já se entende que são os nanomicropartículas, que eu não sei nem o nome. A matéria escura que existe em todo o universo, ela é o vazio, o vácuo, o nada? Ou só a gente não tem capacidade de entender o que ele é? A gente não tem ainda uma ferramenta que possa olhar e quantificar isso. É o que eu acredito. Então, o vazio é um grande paradoxo. Quanto mais a gente acha que não tem nada, mais a gente descobre que tem um monte de coisa lá. Tem aquela tour também dos quadrinhos, né? Um quadrinho, um gibi da Mônica. Vários quadrinhos. Entre uma cena e outra tem um espaço vazio, que é chamado de sarjeta. Eu aprendi isso no meu curso de desenho. Então vamos supor, quadrinho 1, eu não sei porque eu não desenho enquanto eu falo, né? Poderia, mas agora eu não quero também. Quadrinho 1 tem um carinha assim, e um outro assim, com uma faca na mão. Aqui tem uma faca. E outro assim. E aí na sarjeta, né, o espaço, quadrinho do lado, você tem o cara morto. E a faca no chão. E aí tá escrito, tipo, foi você que matou esse cara. Foi você que apunhalou essa faca nele. Porque isso não foi mostrado. A gente tem a faca lá e a faca no chão é o cara morto. E é esse pequeno espaço vazio entre os quadrinhos que acontece tudo isso. Então, doideira, né? Pensar quantas coisas acontecem no vazio entre imagens, no vazio entre palavras, no vazio entre sons, no vazio entre coisas sólidas, mas que ele não é vazio. Ele é cheio de coisa. Vamos chegar em alguma conclusão com isso? Não. Esse papo realmente, ele não tem fim, ele não tem uma resposta. Porque se a gente tiver uma resposta para dar sobre o que é vazio, ele não vai ser vazio. Vulgarmente. Aí eu fui ler também sobre o preto, né? A ausência de cor. Então, o preto seria a ausência, o nada, o zero. A negação, o abismo, sei lá que palavras usar. Só que a minha canequinha que tá aparecendo aqui todos os dias. Isso aqui tá vazio, isso é o vazio. E as letras são a parte cheia. No contraste entre os cheios e vazios da minha caneca, ela tá preenchida pela cor preta, que é o que mais acontece. Generalizando, o papel é branco e a tinta é preta, a caneta, enfim. Algumas exceções, né? Lógico. Mas é muito louco pensar que quando a gente tá com uma folha em branco e uma caneta preta, o branco, que é a totalidade, o branco que é todas as cores, se torna o vazio, e o preto, que é a ausência de cores, se torna o cheio. Porque pra gente compreender... Nossa, meu terapeuta falou isso ontem. Lindo. A gente precisa de contornos. A gente precisa de limites. A gente precisa de contornos e limites. Gente, que coisa linda.
A gente precisa de perímetro, a gente precisa de contornos, que nem a brisa do zero. Eu sei que o zero é vazio dentro dele, na essência dele, porque ele tem um contorno e dentro está vazio. Se ele não tivesse um contorno, a gente precisa disso para entender o vazio. É igual, por exemplo, tem um bairro que já está todo construído, super populoso, cheio de casas, cheio de gente morando. Eu tenho um terreno livre, vazio. E naquele quadrado, no meio daquela imensidão de casas, aquele gramadinho é o vazio. Esse terreno está vazio. E eu posso dizer isso. Esse terreno está vazio. Porque eu tenho um perímetro delimitando onde está o vazio e o que é o cheio para dar contraste. Agora, você está andando na floresta. Floresta densa. Lá, lá, lá. Vários galhos, várias folhas. Trilha, trilha, trilha. Do nada, abre uma clareira e tem um gramadão gigante permeado por árvores, né? Lógico. A floresta continua, mas ali se abre um buraco. Aquele é um vazio dentro da floresta. Mas eu só sei disso porque eu tenho contornos, limites e contraste. Yin Yang. A gente entenderia o conceito, todo o conceito do Yin Yang, do contraste entre cheio e vazio, dia e noite, claro e escuro, bom e mal, e como um tá dentro do outro, o fundo preto com a bolinha branca, fundo branco com a bolinha preta, o vazio no cheio, cheio no vazio. A gente não entenderia isso se não tivesse ali dentro de uma bolinha e daquela forma, sabe? Fica muito difícil para nossa percepção humana entender certos conceitos. Eu fui na exposição do Anish Kapoor aqui em São Paulo e ele é o cara que usa o Vanta Black na arte. Eu não sei se ele é o... ele tem direitos exclusivos do Vanta Black. O que é Vanta Black? É uma substância que absorve 99,965% da luz. Então é o preto mais preto que já criaram até hoje. E o jeito que ele usa na arte é muito interessante, porque tipo, vamos de novo supor que isso aqui é Vanta Black. Assim de frente eu não veria o mouse. Não vejo o mouse. Então, eu olho de frente e eu vejo só o contorno, eu vejo o quadrado. E aí quando você vê de lado, fala, uou, tem um volume ali. Então é um jeito bem interessante de brincar com essa percepção de que não tem nada ali, é vazio. E quando você muda a sua perspectiva, você vê o cheio, você vê a forma que está ocupando ali. Então, todos nós temos faltas, as nossas faltas causam insatisfação. E a insatisfação do ser humano, ela pode ser muito danosa, no sentido de ser algo bem ruim mesmo pra gente. Nada tá bom, nada. Mas também é a insatisfação do ser humano que mantém a gente em movimento. Que faz a gente perceber que, pô, isso não tá legal, não, vou arrumar, vou fazer. A criatividade vem dessa solução para essa dor, para esse incômodo. Inclusive falou isso no vídeo lá da Reply também, sobre a insatisfação do artista, o incômodo do artista. E o artista no sentido de, pô, pode ser empresário, que tá criando um software, um app, uma startup para solucionar um problema da atualidade, né? Ou uma mãe que percebe que o filho tá tendo dificuldade com X coisa e
cria uma brincadeira e tem uma ideia de colocar ele numa aula de alguma coisa. Então existe o incômodo da falta e a busca por solução, por preenchimento. Mas é possível a gente viver de boa com a falta? De boa com as nossas faltas internas? Não sei, acho que tem algumas faltas internas que moldam também a nossa forma de ver o mundo. Mas tentando concluir. Falta, no sentido psicológico. Vazio. Vazio existencial, vazio de propósito, vazio de vontade de viver. Vazio como negação do cheio, o não cheio. O preto como representante dessa falta. Só que é isso. Ao mesmo tempo, cabe toda a informação do mundo no vazio. Nossa, o professor falou uma frase que eu acho que até agora eu não falei aqui no vídeo. O vazio é o espaço de possibilidade. Pô, isso é muito foda. Porque é no espaço vazio, no espaço entre as coisas que tudo pode acontecer. O vazio nunca traz respostas, o vazio é a pergunta. Qual pergunta? Ou ele é só uma interrogação, sem pergunta? Ele é qualquer pergunta. O vazio nunca traz respostas, o vazio pode ser qualquer pergunta. Acho que faz mais sentido. O vazio não quer deixar de ser o que ele é. Ele não quer ser preenchido. Ele só quer atenção. E é isso. Tá me fazendo muito bem colocar essas ideias pra fora, porque normalmente elas ficam na minha cabeça. E tem muita coisa na minha cabeça. Ai, ai. Talvez seja isso. Eu já não sei mais o que eu tô falando. Tchau.